itens de um kit padronizado para ser implementado em escolas, em estabelecimentos de recreação infantil, onde existe a Lei Lucas, que é uma lei federal que obriga a capacitação desses estabelecimentos dos profissionais em noções de primeiros socorros e também orienta a implementação de um kit de primeiros socorros. Existem muitas possibilidades de kits. Então nós trazemos aqui uma sugestão padronizada nossa do IBRAP para que isso seja levado em consideração para estar implementando a Lei Lucas, onde não existe, por exemplo, uma legislação municipal, estadual, onde nós vamos seguir a legislação federal, ou onde houver uma legislação municipal, uma legislação local. Nesse caso, tem que seguir o que está na própria legislação. Através desse vídeo, nós buscamos orientar tanto os estabelecimentos, os instrutores e quem sabe até inspirar no momento de criar uma legislação municipal, você que tem contato com algum vereador ou que está envolvido com o meio político, está participando da criação de um projeto do tipo, utilizar essa padronização aqui ou algo próximo a essa padronização aqui na lei que vocês estejam, por exemplo, criando. Eu sou o Leonardo Clement, médico e diretor do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, e antes de começarmos a apresentar os itens, eu peço para você deixar o seu joinha aqui, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Bom, nós criamos um PDF que eu vou deixar aqui, inclusive, disponível para download na descrição deste vídeo. E neste PDF você vai encontrar um PDF que foi, inclusive, a origem do nosso treinamento online Lei Lucas, o que todos precisam saber, que nós criamos com o instrutor Reinaldo Marques e com a participação de vários outros instrutores, inclusive aqui com um destaque para o Guto Sabino, que também participou ativamente da pesquisa para a gente criar esse documento. Esse documento ele tem 4 partes. Na parte 1, história e criação da Lei Lucas, para quem quiser conhecer mais sobre a lei, falar sobre a lei federal propriamente dita, ela está destrinchada aqui nesse PDF. E aí nós trazemos uma sugestão de lei municipal ideal para preencher as lacunas que a lei federal deixa, já que ela mesma pede essa legislação local para regulamentação e implementação da lei federal. E por fim, aqui na 4ª parte, nós fizemos um levantamento das leis municipais que já existem de alguns municípios e nós trazemos aqui também o conteúdo dessas leis. Aqui na lei municipal ideal, nós vamos encontrar então aquilo que nós sugerimos de kit de primeiros socorros padronizados. Vou mostrar aqui tanto nos slides quanto eu vou mostrar aqui e explicar a importância dos diferentes equipamentos que estão aqui em nossa bancada. Então estou passando aqui o PDF até chegar aqui na parte 3, a proposta de uma lei municipal ideal, e aqui nós temos o kit de primeiros socorros que nós recomendamos para que as escolas implementem. E nós dividimos esse kit em 3 partes: itens gerais, itens de suporte básico de vida e itens de trauma. Com isso, nós vamos ter o que a gente precisa para atender as emergências. Começando aqui nos itens gerais, o primeiro item que nós trazemos aqui é uma mochila. E nesta mochila você vai poder acomodar todo o seu material, e é importante que haja uma mochila ou uma sacola para que no momento de uma emergência a gente possa se deslocar facilmente e rapidamente com todo o material que a gente precisa. Aqui, por sinal, eu coloquei uma mochila para homenagear, inclusive, os bombeiros voluntários. Aqui é uma mochila do Volunteer Sul, da Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul, da qual nós acabamos de retornar do encontro nacional onde eu pude participar junto com eles, um grupo de profissionais extraordinários que estão presentes aí em diversos locais do Brasil e que têm a missão de preencher as cidades, os municípios, com atendimento emergencial à população qualificado, onde não há, por exemplo, SAMU ou bombeiro. Então, aproveito para homenagear e mandar um grande abraço para todos os bombeiros voluntários. Então, aqui é um exemplo de mochila que você pode estar utilizando com essa finalidade. Depois nós temos aqui, que aparece nos slides, a caixa. Então aqui nós temos uma caixa com luvas. É importante ter uma caixa com luvas do tamanho P, uma caixa do tamanho M e uma caixa do tamanho GG, para que o socorrista que for prestar o atendimento tenha uma luva para o seu tamanho. Isso é um dispositivo, um equipamento de proteção individual. Inclusive é importante também ter máscaras descartáveis disponíveis para que a gente possa estar utilizando tanto no socorrista quanto muitas vezes, principalmente nesse momento de pandemia que nós vivemos, na própria vítima. Além da caixa de máscara, nós precisamos também ainda como EPI, um equipamento de proteção individual, no mínimo um óculos de proteção deste tipo.
Então, com isso, a gente complementa os itens de proteção individual mínimos para prestar um atendimento de primeiros socorros. Lembrando que a gente não está falando aqui de itens de atendimento pré-hospitalar, onde os profissionais em serviço utilizam muito mais itens de proteção. Além disso, é interessante ter também no kit tesouras de ponta romba. Então aqui eu tenho um modelo maior, um modelo menor. Percebam que essas tesouras, elas têm a ponta romba justamente para poder cortar as vestes de uma vítima que necessite, sem que haja um risco de ferir a vítima através de tesouras de ponta fina. Então, esses aqui são, por exemplo, equipamentos ideais para ter nesses kits. O próximo item são pinças de diferentes tipos e tamanhos. Essas pinças, elas podem ser interessantes, por exemplo, para estar retirando algum tipo de farpa que venha a entrar na pele de uma vítima. Tá? Então, as pinças são interessantes também de compor algum tipo de kit. Além disso, nós colocamos aqui também os termômetros. Então aqui eu tenho um termômetro do tipo axilar, por exemplo, um termômetro aqui que a gente pode estar utilizando diretamente na pele, um termômetro frontal. Isso é importante para fazer um rastreio de hipertermia ou febre. Lembrando que a partir de 37,8 graus Celsius, há indicação de utilização de antitérmicos. Porém, esses kits de primeiros socorros não são orientados a ter esses medicamentos implantados, já que não é autorizado no Brasil o uso de automedicação. Nós sabemos que na prática, todo mundo tem em casa, né, antitérmico, e inclusive é possível comprar sem a necessidade de uma prescrição em farmácia. Nós não podemos orientar a presença do medicamento num kit de primeiros socorros, e inclusive lembrando que alguns medicamentos, até os mais simples, podem dar reações adversas graves, então é importante que isso seja feito sempre sobre orientação médica. Mas é importante saber que uma criança que está com a temperatura de 37,8 graus Celsius para cima, ela precisa ter a sua temperatura baixada, principalmente pelo risco convulsivo que essa temperatura traz. Então existem medidas, inclusive no treinamento, que deve ser ministrado, de resfriamento, medidas não medicamentosas nas quais nós conseguimos baixar essa temperatura sem o uso do medicamento. Além disso, para completar aqui os itens gerais, nós temos também a lanterninha, que pode ser utilizada para diversas finalidades, então é importante também ter uma lanterna no kit. Lembrando que aqui nós estamos apresentando o kit mínimo, que é o ponto de partida. Obviamente, uma escola, um estabelecimento pode ter um kit bem mais completo, a depender da expertise e da vontade e dos recursos financeiros de cada estabelecimento. Inclusive aqui na bancada eu vou apresentar alguns itens que são opcionais. Por enquanto, tudo isso que foi apresentado são os itens obrigatórios. Vou passar agora para a segunda parte, que são os itens de SBV. SBV significa suporte básico de vida, que é a matéria destinada ao atendimento das paradas cardiorrespiratórias, paradas respiratórias, incluindo engasgo, que são as situações mais graves que podem acontecer a nível de primeiros socorros e para as quais as equipes precisam estar preparadas para identificar e intervir muito rapidamente com as técnicas salvadoras. Quais são esses kits? Primeiro, nós temos aqui o que nós chamamos de máscaras de bolso, ou pocket mask. Aqui eu tenho uma máscara de bolso no tamanho adulto. Então essa máscara ela vem da seguinte forma, ela é montada e ela tem uma válvula unidirecional aqui que protege o socorrista no momento que ele faz a insuflação para o ar não retornar para ele. Isso aqui colocado no rosto e feito a ventilação para esse paciente. Então essa aqui é uma máscara no tamanho adulto e é importante também ter, obviamente, a máscara no tamanho neonatal. Essa outra máscara aqui que eu estou mostrando, que também deve ser utilizada com a própria válvula unidirecional acoplada, essa aqui ela é indicada para lactentes, ou seja, crianças abaixo de 1 ano. Se a criança tiver mais de 1 ano, vai ser mais adequado utilizar uma máscara de adulto, eventualmente na posição invertida, que vai ter uma adaptação melhor na face. Isso tudo é treinado no curso de capacitação. Aproveito, inclusive, caso você seja de uma escola, de um estabelecimento de ensino, ou que você seja algum pai, alguma mãe de família,
que gostaria que esse treinamento, essa qualificação fosse levada para o seu estabelecimento, basta entrar em contato conosco neste número que aparece aqui logo abaixo de WhatsApp, ou até mesmo nos enviando um e-mail, no e-mail que aparece aqui, manifestando o seu interesse em ter essa qualificação para credenciar a sua escola, e aí nós vamos estar conversando com o estabelecimento para a gente poder realizar essa capacitação. Inclusive a nossa capacitação ela inclui tanto o treinamento presencial, com duração de 4 horas, é um treinamento teórico prático, para no mínimo 30% dos funcionários daquele estabelecimento. E além disso, ele envolve também a disponibilização do curso online teórico-prático para 100% dos colaboradores. Isso é o mínimo para que o estabelecimento possa ser certificado. Além disso, tem que ter um kit de primeiros socorros completo, que é esse que nós estamos mostrando, implementado, e também uma integração mínima com a rede de urgência que a gente orienta cada estabelecimento para que ele possa ser credenciado. Nós mostramos aqui alguns itens pediátricos e também itens para adultos. Por quê? Apesar da Lei Lucas ela ter o foco na capacitação dos funcionários para atender as crianças, mas naquele estabelecimento também trabalham adultos, os professores, a própria coordenação, todos os funcionários do estabelecimento, os pais que por ali transitam. Então, já que nós estamos falando de primeiros socorros, e a grande maioria dos assuntos são similares entre adultos e crianças, então nós aproveitamos também para capacitar o estabelecimento em noções de primeiros socorros para atender também os adultos. Por isso que alguns itens aqui são voltados para esse público. Então essas são as máscaras que servem para fazer ventilação na vítima quando necessário. Além disso, existem o que nós chamamos de dispositivo bolsa-válvula-máscara, que é um outro dispositivo que também serve para ventilar sem que haja necessidade que o socorrista assopre. Tá? Nesse caso, o ar vai ser insuflado através dessa bolsa que vai passar por essa válvula e que vai sair por essa máscara na vítima. Aqui existe um reservatório que não necessariamente vai ser utilizado numa escola, tá? Mas caso seja um local onde haja um protocolo e autorização para uso de oxigênio, por exemplo, a nível de primeiros socorros, aqui é colocada uma fonte de oxigênio que preenche esse reservatório e acaba insuflando um ar mais oxigenado. Então existe esse dispositivo no tamanho adulto, esse dispositivo também existe no tamanho pediátrico e também no tamanho neonatal. O que vai mudar de um para o outro é o tamanho da bolsa do ar que vai ser insuflado e o tamanho da máscara que nós vamos colocar aqui. Então nesse dispositivo aqui, por exemplo, nós podemos acoplar essa mesma máscara da máscara de bolso aqui para poder vedar no rosto do bebê, do lactente, e poder fazer as ventilações. Bom, além disso, nós recomendamos também aqui nessa fase a presença de uma manta aluminizada neste kit, porque alguma vítima que tenha uma situação muito grave, que faça com que o seu coração perca a capacidade de bombear o sangue, essa vítima ela entra num estado que nós chamamos de choque circulatório. É quando não chega o oxigênio através do sangue nas células. E a hipotermia, o frio, a baixa temperatura corpórea pode ser muito prejudicial para essas pacientes. Então, eventualmente, pode ser importante cobrir esse paciente com a manta aluminizada para que ele mantenha a sua temperatura corporal. A depender da situação, isso também é orientado a situações específicas em nosso treinamento. Dentro dessa parte de SBV, nós temos também um item opcional, porque nós sabemos que o custo desse equipamento pode ser um custo relativamente elevado para alguns estabelecimentos menores, mas que existem inclusive legislações específicas municipais que tornam esse item obrigatório em locais, a depender com mais de 1.500 pessoas que circulam por dia. Então, a depender da legislação local, pode ser que o estabelecimento, com o tamanho da escola, torne esse item obrigatório. Aqui nós trazemos a recomendação genérica como um item opcional. Então, esse item é o desfibrilador externo automático e é um equipamento absolutamente fantástico no quesito do potencial de salvar uma vida humana. Esse equipamento, ele consegue fazer a análise do ritmo cardíaco de um paciente, e se esse paciente tiver em parada cardíaca e ele tiver um ritmo que tem a indicação de desfibrilação, aquilo que nós vemos nos filmes, os médicos pegarem aquelas pás ali e fazer a desfibrilação, esse equipamento que pode ser utilizado por qualquer cidadão, não precisa ser um profissional da área de saúde,
ele pode ser utilizado e se ele identificar um ritmo chocável, ele vai poder automaticamente indicar e aí o socorrista vai apertar no botãozinho e administrar um choque no paciente. E esse choque pode salvar a vida dele. Esse tipo de acometimento acontece muito mais nos adultos do que no público pediátrico. Geralmente, quando uma criança, um lactente, tem uma parada cardíaca, essa parada cardíaca ela acontece porque ele teve primeiro uma parada respiratória, por um engasgo ou por uma crise asmática muito forte, por exemplo, e evolui para uma parada cardíaca, um afogamento. Nesses casos, é pouco provável que o equipamento ele indique um choque. Já no adulto, que tem uma parada cardíaca por um problema no coração, um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, também chamado popularmente de ataque cardíaco, na maioria das vezes ele tem um ritmo que é chocável e é esse equipamento que vai salvar a vida deles. Então, tanto para atender os adultos, como eventualmente para alguma criança, um público pediátrico que tenha uma indicação de choque, esse equipamento vai ser fundamental para que esse paciente seja salvo antes da chegada do SAMU, por exemplo, tá? Então, por isso que ele tem que estar disponível e em todas as paradas cardíacas, tanto de adultos quanto de lactentes de crianças, ele tem que ser utilizado. Se tiver o choque indicado, aplicar o choque. Isso também nós praticamos em nosso treinamento. Aproveitando, esse modelo aqui é o modelo de uma marca chamada TOT, é uma empresa brasileira do Rio Grande do Sul, que fica como uma recomendação nossa. Existem outros equipamentos no mercado, cada estabelecimento poderá fazer a avaliação do custo-benefício para aquisição, fica como sugestão esse fabricante nacional, a TOT Lifecare, para quem quiser conhecer, e nós vamos deixar também o link na descrição desse vídeo. Hoje em dia um equipamento como esse, no momento que eu gravo esse vídeo, tem um custo aí aproximado, bem aproximadamente de cerca de R$8.000, um equipamento real para uso numa situação de emergência. Com isso, nós fechamos aqui a parte de suporte básico de vida, com alguns itens obrigatórios e a depender da situação, esse item aqui, o DEA pode ser um item opcional, mas que nós recomendamos que quem tiver a oportunidade de tê-lo, ter esse equipamento, porque ele pode ser indispensável e pode salvar muitas vidas. Bom, entrando na terceira e última parte agora do nosso kit padronizado, nós temos os itens de trauma, ou seja, para atender às emergências, às situações que surgem oriundos de algum trauma, um acidente, uma queda, enfim. Bom, primeiro item que nós colocamos são as gases simples. Então é ideal que hajam pelo menos 10 pacotes como esses presentes no kit. Claro que caso ele venha a ser utilizado, ele deve ser imediatamente reposto. Muito fácil, muito simples encontrar esse item em farmácias. Esse item ele vai ser utilizado tanto para um eventual controle de uma hemorragia, por exemplo, através de uma pressão direta no local, quanto para tratamento de alguns ferimentos mais superficiais, fazendo a própria limpeza e o curativo. Outro item importante de ter são as compressas cirúrgicas. Essas compressas, elas são muito importantes, por exemplo, para fazer um controle de hemorragia, onde ela vai poder ser colocada dessa forma, fazendo um certo volume, apoiado no local onde a criança está sangrando a pessoa e manter essa pressão até parar a hemorragia. Ela também pode ser utilizada para fazer o preenchimento de uma ferida. Por exemplo, houve um acidente mais grave, algum objeto pontiagudo que gerou um ferimento penetrante, que tem uma cavidade, ele pode ser introduzido nesta cavidade do ferimento para fazer a pressão lá dentro. Uma vez que ele preencheu bem essa cavidade, ele vai ser colocado aqui e feita a pressão direta. É uma maneira de fazer também o devido controle de hemorragia. Nós recomendamos que hajam pelo menos 10 itens desse no kit que devem ser repostos uma vez que são utilizados. Outro item importante são as ataduras de crepom. Ataduras simples que já têm uma certa característica elástica. Essas ataduras elas são importantes tanto para o controle de hemorragia, que também vai poder ser utilizado para fazer um preenchimento, para depois fazer a pressão direta, assim como mostrei anteriormente, como elas também podem ser importantes para fazer uma imobilização em uma possível suspeita de fratura, por exemplo, quando a gente for falar um pouco mais para frente aqui desse tipo de procedimento. Além disso, como item opcional, existem algumas bandagens elásticas. Parecem as ataduras de crepom, mas isso aqui não é uma atadura de crepom, é uma bandagem que tem realmente uma característica bem elástica. Tem vários modelos, aqui eu tenho um modelo específico, aqui eu já tenho outro modelo, que a gente também mostra nos treinamentos, que serve para fazer um curativo compressivo. Uma vez que tem uma hemorragia, que eu fiz lá uma pressão direta, se eu puder, eu posso fazer um curativo compressivo que vai manter a pressão, que isso evita a dependência de um sangramento muito grave, que uma pessoa fique ali o tempo todo comprimindo aquele local.
Então, essas aqui vão ficar como itens opcionais. Existe um kit também, um item muito importante, que é o tourniquet. O tourniquet, ele ficou muito tempo aí na sociedade marginalizado, com a crença equivocada de que esse equipamento seria mais prejudicial do que benéfico. Na realidade, é um equipamento indispensável, que está em todos os protocolos internacionais de primeiros socorros, de APH, que vai salvar a vida de uma vítima que tiver uma hemorragia sanguinante, que é uma hemorragia muito grave em algum membro, membros superiores ou membros inferiores. Se houver essa hemorragia muito grave, que pode acontecer através de um objeto penetrante, um acidente que venha a lesar um vaso calibroso, ou infelizmente, como nós temos visto pouco no Brasil, mais nos Estados Unidos, eventos de atiradores ativos dentro de escolas, etc. Esse equipamento, ao identificar o leigo, pode estar colocando esse equipamento aqui e salvando essa vida. Então, nós temos para os treinamentos a cor azul, que é utilizada para um treinamento, e aí o socorrista vai estar passando esse equipamento aqui no membro da vítima. Vai estar passando aqui esse equipamento no membro da vítima, por exemplo, nessa localidade, faz o aperto do equipamento e aqui, com esse molinete, vai girar para pressionar o membro até parar a hemorragia. Uma vez feito isso, ele vai fixar, vai terminar de passar aqui a própria fita, pode até retornar por aqui, e aqui, e muito importante, anotar o horário da instalação do tourniquet. Por esse motivo que junto com o tourniquet é importante que sempre haja um marcador onde o horário vai estar escrito aqui. Isso vai ser importante para as equipes de saúde que vão atender esse paciente posteriormente. Então, com isso, a hemorragia para. Uma vez colocado, somente vai ser retirado por uma equipe especializada lá no intra-hospitalar. Então, esses tourniquets que vêm na cor azul são os tourniquets utilizados para treinamento. É o mesmo do laranja, a mesma coisa, porém a cor muda, porque aqui a gente sabe que é treinamento, então se aparecer uma foto, um vídeo com um equipamento colocado errado, a gente já sabe. E o laranja é uma cor desenvolvida para uso civil, onde a gente quer que ele seja facilmente visto, para que ele não seja esquecido ali. Existem algumas outras cores de tourniquets que vocês podem encontrar no mercado, como por exemplo cores mais escuras. Aqui nós temos um preto, que são equipamentos aí mais utilizados para o uso operacional, onde as forças não querem ser vistos no campo de batalha, portanto usam um equipamento mais camuflado. Inclusive esse equipamento aqui é o tourniquet da marca Desmodus, ou Desmodus, que é uma empresa brasileira que fabrica esse material. Quem quiser também conhecer e eventualmente adquirir, também vou deixar o link aqui na descrição. Ok, então esses são os tourniquets. Lembrando que aqui eu estou apresentando os kits, mas que o como utilizar, as indicações e todos os detalhes são passados no próprio treinamento. Bom, continuando aqui, nós temos agora um kit aqui para fazer imobilização de membros. Então aqui nós recomendamos o uso pelo menos de talas de papelão. Essas talas estão baixo custo, e existem vários tamanhos, P, M, G, e podem ser utilizadas para fazer a imobilização de membros superiores, de membros inferiores, para trazer mais conforto para aquela vítima até que a equipe de saúde especializada chegue. Lembrando que o prestador de primeiros socorros em uma escola, ele não deve retirar a vítima do local para colocar numa prancha, levar para a enfermaria. Se houver uma situação de uma fratura, ou uma suspeita de lesão na cervical ou na coluna, porque teve uma queda de altura ou algo do tipo, ele deve ser imobilizado, estabilizado ali no local, até a chegada da ajuda, que vai ser o serviço especializado, a depender do local, SAMU 92 Bombeiro, que vai fazer o manejo específico. Então é importante para isso ter talas, pelo menos talas de papelão e conjuntos de atadura para fazer a fixação dessa tala. Existem alguns outros materiais que eventualmente podem ser adquiridos para essa finalidade, como talas semiflexíveis, talas moldáveis, que podem eventualmente ser utilizadas, e até mesmo um VKIL, que é o kit de mobilização ortopédica, que pode substituir a própria atadura de crepom. Eu vou aproveitar aí na edição, botando algumas imagens desses outros equipamentos que foram mencionados. Bom, é importante também ter no kit um rolo de esparadrapo. Esse esparadrapo aqui, ele pode ser utilizado, por exemplo, para fixar um curativo ou até mesmo fixar a atadura, apesar de que a atadura ela pode ser fixada com a técnica sem precisar necessariamente da presença do esparadrapo.
Então, é mais um item importante. Outro item importante que nós temos são as bolsas de gelo. Aqui eu trouxe dois tipos de bolsas de gelo. Esse aqui é uma bolsa que tem um gel. Essa bolsa ela é colocada no congelador e ela já fica endurecida, ela congela e ela pode ser utilizada dessa forma. E aqui nós temos uma bolsa que é necessário então abrir, pegar realmente aqui o gelo, preencher a bolsa com esse gelo. Então aqui tem a questão de produzir gelo para poder estar utilizando. Essas bolsas elas são muito importantes e utilizadas em situações de trauma, de torções, onde há ali um edema, um hematoma que se forma, dor. Então é um excelente anti-inflamatório, o gelo. Ele vai fazer uma vasoconstricção, vai diminuir a dor, vai diminuir o inchaço e vai dar um conforto maior para a vítima até a chegada do serviço de saúde ali no local para poder fazer esse auxílio. Outro item importante são os próprios curativos adesivos do tipo Band-Aid, né? Então esses curativos eles são interessantes para pequenos ferimentos, de poder fazer uma devida limpeza desse ferimento e cobrir com algo do tipo. Para fazer essa limpeza, nós temos flaconetes, por exemplo, de solução fisiológica, que podem ser utilizados. É importante a própria água corrente com sabão, é a primeira etapa da antisepsia, lavar com água e sabão, eventualmente utilizar alguma solução fisiológica, e ter também um flaconete de clorexidina, por exemplo, aquosa. É muito importante que seja aquosa para poder fazer antisepsia desse ferimento. Não utilizar substâncias alcoólicas porque vão arder bastante e não são indicadas para ferimentos. Portanto, tem que ser algo aquoso e o mais recomendado seria a substância clorexidina, por exemplo. Bom, outro item importante é um outro esparadrapo, dessa vez do tipo micropore. Não, esse esparadrapo ele causa menos alergia na pele e ele é excelente para a gente poder fixar, por exemplo, um curativo. Então, se eu quiser fazer uma cobertura do curativo com a gaze, de um ferimento maior, que às vezes o próprio band-aid não seja grande o suficiente, eu posso fazer a cobertura com a gaze e a fixação com micropore, que acaba sendo melhor tolerado na pele. E nós trazemos também aqui a recomendação desse rolo de plástico filme, né, utilizado em cozinhas, que dentro dos protocolos de primeiros socorros, ele aparece como uma boa opção para cobertura de locais de queimadura. Obviamente que no APH para profissionais existem curativos especiais, materiais especiais, mas esse é um material de baixo custo e que uma queimadura é importante ao ser coberta com esse tipo de material, vai permitir que ela não fique em contato com o ambiente, com o ar, que isso causa o atrito do ar, bastante dor. Então isso é uma maneira de você proteger a queimadura e lá no intra-hospitalar ele vai ser removido para que o ferimento possa ser tratado. O último item que aparece aqui é a possibilidade de ter no kit também pequenos flaconetes de 20 ml de solução fisiológica, porque acaba sendo uma questão de maior economia. Se a gente utiliza um flaconete grande, você vai utilizar uma vez, você tem que descartar. Você não pode, uma vez que você abriu, utilizou um pouquinho, guardar para uma próxima utilização. Por isso que os flaconetes menores, eles são interessantes, porque nós abrimos aquilo, utiliza ali para fazer a limpeza da região, por exemplo, um cisco que caiu no olho, está gerando aquele incômodo. O ideal é levar com esses pequenos flaconetes, aí você utiliza a quantidade que você quer. Isso que eu acabo de apresentar para vocês é o que nós consideramos ser o kit mínimo obrigatório para ser implementado nas escolas, exceto aqui os itens opcionais, desfibrilador externo automático, bandagem elástica, por exemplo. Existem muitos outros materiais que podem ser utilizados por questões mais complexas, que a depender do interesse da própria escola do conhecimento, nos treinamentos que nós realizamos, ao ser conversado isso, nós podemos orientar, a depender da necessidade, outros itens. Mas fica aqui como uma proposta de uma sugestão de partida para esse kit ser implementado. Repetindo, reforçando, caso você queira levar a nossa capacitação do IBRAP com a certificação em conformidade com a Lei Lucas, entre em contato conosco no número de telefone que aparece aqui na tela ou no e-mail que aparece aqui na tela. Vai ser um prazer conversarmos e trabalharmos juntos para a capacitação em noções de primeiros socorros dos funcionários do estabelecimento em questão. E você que é um profissional de saúde, um profissional de APH, eu te convido também para você poder participar do nosso treinamento. Se você não for um profissional de saúde e estiver assistindo esse vídeo, você também está convidado. Nós temos um curso online, gratuito, completo, teórico, prático, que aborda todas essas situações
para a utilização desses equipamentos nas mais diversas situações de urgência e emergência. Falamos de primeiros socorros em emergências traumáticas, emergências clínicas, emergências ambientais, primeiros socorros psicológicos, suporte básico de vida. Tudo isso é gratuito, é um trabalho para a disseminação desses conhecimentos de utilidade pública. O link está na descrição, se inscreva gratuitamente, assista as videoaulas, multiplique para o máximo de pessoas possível. Esse treinamento é um treinamento de primeiros socorros, com ênfase inclusive da Lei Lucas. E você que é um profissional de saúde de APH, que quer se tornar um instrutor ou uma instrutora de primeiros socorros credenciado para estarmos juntos nessa missão, que você possa estar atuando localmente na sua cidade, no seu estado, junto com o Embrapa, na multiplicação desses conhecimentos, eu te convido para conhecer a Academia de Instrutores Profissionais, com a nossa formação de instrutores de primeiros socorros. O link também está na descrição. Me diga se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aí nos comentários mais informações, dúvidas para a gente poder interagir e criar mais conteúdos, tá bom? Estamos juntos, um grande abraço. Tchau, tchau.